Olá, meus irmãos. Uma boa noite a todos vocês. Estamos aqui mais um dia para prosseguir nossa leitura na graça de Deus. Amém? Hoje iremos ler segundo capítulo de Reis, segundo livro de Reis, do capítulo 8 ao capítulo 14. Amém? Uma leitura de grande proveito, como sempre, como tem sido em nossas vidas, na minha vida e na vida de todos vocês que têm acompanhado. E você que está chegando hoje no canal, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe, esteja conosco. Você que está chegando hoje, venha concluir com a gente essa jornada. Estamos aqui com esse projeto, com essa jornada de leitura bíblica em 6 meses. E tem acrescentado muito em nós, muito naqueles que estão assistindo, têm sido renovados, têm tido a fé renovada. Sempre estamos aqui orando, lendo a palavra. E que você que está chegando hoje, fique conosco. Todos os dias tem vídeo. Todos os dias por volta da meia-noite e meia, eu estou soltando o vídeo aí. Amém? E você que está chegando hoje, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, porque a rede social é um meio muito grande de evangelismo, onde a gente não chega presencialmente, a palavra chega através da internet. Amém? Então, meus irmãos, compartilhem, se inscrevam no canal, não para o meu crescimento, mas para o crescimento da palavra de Deus, para que essa palavra alcance lá naquele lugar que ninguém vai, que a pessoa não tem ninguém para falar da palavra para ela, que esta palavra online chegue no coração dela. Amém? Então, como sempre, nós começamos com oração. Vamos orar ao Senhor. Eu te convido nesta noite, ou seja, qualquer hora que você estiver vendo esse vídeo, ou de manhã, ou à tarde, te convido a fechar os seus olhos e abrir o seu coração. E vamos falar com o Senhor, pois Ele está atento nesta noite, nesse dia. Ele está atento à nossa oração, aos nossos pedidos. Amém? Então vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, por mais um dia estarmos aqui para o cumprimento desse propósito, que tem nos transformado, que tem mudado as nossas vidas, que tem, meu Deus, edificado a nossa fé a cada dia, Pai, da leitura dessa palavra. Nós te damos, ó Pai, liberdade para o Teu Espírito Santo agir, pois esse é um livro, ó Pai, que nós lemos com o autor do nosso lado, que é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo do Senhor. E é esse Espírito, ó Pai amado, que nos dá entendimento, que nos dá discernimento dessa palavra. É esse Espírito, ó Pai, que nos faz lembrar dessa palavra. Então, meu Deus, que todos nós não venhamos ser leitores esquecidos, mas sim, ó Pai amado, leitores, que a palavra entre no nosso coração, na nossa mente, e nos transforma, nos edifica. E através da nossa transformação, nós também, ó Pai, através do Teu poder, através da sabedoria da palavra, conseguimos transformar vidas, Pai. Em nome de Jesus. Então, que cada um de nós, ó Pai, venhamos não só apenas ler, não só apenas ouvir, mas também praticar essa palavra a cada dia, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Aleluias. Então vamos à nossa leitura. Segundo livro de Reis, capítulo 8. A mulher de Sunem volta para a sua terra. Eliseu tinha dito à mulher que morava em Sunem, a mãe do menino que ele tinha ressuscitado, que o Senhor Deus tinha avisado que ia haver uma grande falta de alimentos. Disse também que a fome ia durar 7 anos naquela terra, e por isso ela devia sair de lá com a sua família e ir morar em outro lugar. Ela havia seguido o conselho do profeta e tinha ido com a sua família morar na terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Quando passaram os 7 anos, ela voltou para Israel e foi falar com o rei a fim de pedir que devolvessem a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o empregado de Eliseu, pois queria saber dos milagres que Eliseu havia feito. Geazi estava contando ao rei como Eliseu havia feito um morto viver de novo. Nesse momento a mulher chegou para fazer o seu pedido ao rei. Então Geazi disse: ó rei, aqui está a mulher e aqui está o filho dela, que Eliseu ressuscitou. O rei fez perguntas à mulher e ela confirmou a história de Geazi. Então o rei chamou um oficial e lhe disse que devolvesse à mulher tudo o que era dela e também o valor de todas as colheitas que as suas terras haviam produzido durante os 7 anos em que ela
havia estado fora. Aleluias. Eliseu e o rei da Síria. Eliseu foi até a cidade de Damasco, numa época em que o rei Ben-Hadad da Síria estava doente. Quando o rei soube que Eliseu estava lá, disse a Azael, um dos seus oficiais: leve um presente para o profeta e peça a ele que consulte a Deus o Senhor para saber se vou ficar bom. Então Azael carregou 40 camelos com todos os tipos dos mais finos produtos de Damasco e foi falar com Eliseu. Quando se encontrou com ele, disse: o rei Ben-Hadad, que é como se fosse seu filho, mandou perguntar ao Senhor se ele vai ficar bom da sua doença. Eliseu disse: o Senhor Deus me disse que o rei vai morrer, mas diga a ele que ele vai ficar bom. E ficou olhando firmemente para Azael durante tanto tempo que ele ficou sem jeito. De repente Eliseu começou a chorar, e Azael perguntou: por que é que o Senhor está chorando? Eliseu respondeu: porque sei das coisas terríveis que você vai fazer contra o povo de Israel. E continuou: você vai pôr fogo nas fortalezas de Israel, vai matar os moços, esmagar as crianças e rasgar a barriga das mulheres grávidas. Como poderia eu chegar a ser tão poderoso? Perguntou Azael. Eu não sou ninguém. O Senhor Deus me mostrou que você vai ser o rei da Síria, respondeu Eliseu. Azael voltou até o lugar onde estava o rei Ben-Hadad, e este lhe perguntou: o que foi que Eliseu disse? Ele disse que o Senhor vai ficar bom, com certeza, respondeu Azael. Mas no dia seguinte, Azael pegou um cobertor, molhou bem com ele, sufocou o rei. E Azael ficou no lugar de Ben-Hadad como rei da Síria. O reinado de Jeorão, de Judá. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Jeorão, filho de Josafá, se tornou o rei de Judá. Quando isso aconteceu, Jeorão tinha 32 anos de idade. Ele governou 8 anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe, de Israel. E Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel. Como a família de Acabe havia feito, Jeorão pecou contra Deus o Senhor. Mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia feito uma aliança com o seu servo Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Durante o reinado de Jeorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso Jeorão saiu com todos os seus carros de guerra e foi até Zair. Ali eles foram cercados pelos edomitas. Para escapar, Jeorão e os comandantes dos seus carros de guerra atacaram os edomitas durante a noite, e os soldados de Jeorão fugiram para suas casas. Desse tempo em diante, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbna também se revoltou. Todas as outras coisas que Jeorão fez estão escritas nas histórias dos reis de Judá. Jeorão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. O reinado de Acasias de Judá. No ano 12 do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, se tornou o rei de Judá. Quando isso aconteceu, Acasias tinha 22 anos de idade. Ele governou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Onri, de Israel. Por ser aparentado com o rei Acabe pelo casamento, Acasias seguiu o exemplo da família de Acabe e pecou contra Deus, o Senhor. O rei Acasias se juntou com o rei Jorão, de Israel, a fim de guerrear contra o rei Azael, da Síria. Os exércitos deles lutaram em Ramote e Gileade, e Jorão foi ferido na batalha. Então ele voltou para a cidade de Jezreel, a fim de tratar dos ferimentos. E Acasias foi até lá para visitá-lo. Jeú é ungido para ser rei de Israel. Capítulo 9.
Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse: apronte-se e vá até Ramote Gileade. Leve este jarro de azeite. E quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninzi. Leve-o para outra sala, longe dos seus companheiros. Aí derrame azeite na cabeça dele e diga: o Senhor Deus anuncia que o está ungindo para ser rei de Israel. Depois saia de lá o mais depressa que puder. Então o jovem profeta foi até Ramote Gileade, e lá encontrou reunidos os oficiais do exército. Ele disse: eu trouxe uma mensagem para o Senhor. Jeú perguntou: com qual de nós você está falando? Com o Senhor mesmo, respondeu ele. Então os dois foram para uma sala, e o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeú e disse: o Senhor, o Deus de Israel, anuncia isto: eu estou ungindo você para ser o rei do meu povo de Israel. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Toda a família e todos os descendentes de Acabe devem morrer. Eu vou acabar com todos os homens da família dele, tanto os jovens como os velhos. Vou tratar a família dele como tratei as famílias do rei Jeroboão, filho de Nebate, e o rei de Baasa, filho de Aias. Jezabel não será sepultada. O seu corpo será comido pelos cachorros perto da cidade de Jezreel. Depois de dizer isso, o jovem profeta saiu da sala e fugiu. Jeú voltou para o lugar onde estavam os seus companheiros, e eles perguntaram: tudo bem? O que aquele louco queria com você? Vocês sabem bem o que ele queria, respondeu Jeú. Não sabemos não, disseram eles. Conte o que ele disse. Jeú contou. Ele me disse que o Senhor Deus anuncia isto: eu estou ungindo você, Jeú, para ser o rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Tocaram a corneta e gritaram: Jeú é o rei. Jeú mata Jorão. Enquanto Jeú fez uma revolta contra o rei Jorão, Jorão estava em Jezreel, tratando dos ferimentos que havia recebido em Ramote Gileade, na batalha contra o rei Hazael, da Síria. Por isso Jeú disse aos seus colegas oficiais: se vocês estão do meu lado, não deixem que ninguém saia escondido de Ramote Gileade, para ir avisar os moradores de Jezreel. Então subiu no seu carro de guerra e saiu para Jezreel. Jorão ainda não tinha sarado, e o rei Acasias de Judá se encontrava ali fazendo-lhe uma visita. Um guarda que estava na torre de vigia de Jezreel viu Jeú e os seus soldados chegando e gritou: vejo alguns homens chegando a cavalo. Aí Jorão disse: mande um homem a cavalo para descobrir se são amigos ou inimigos. O mensageiro foi encontrar-se com Jeú e disse: o rei quer saber se o Senhor vem como amigo. Isso não é da sua conta, respondeu Jeú, e mandou: passe para trás de mim. O guarda que estava na torre de vigia contou que o mensageiro havia se encontrado com o grupo, porém não estava voltando. Outro mensageiro foi mandado e fez a mesma pergunta a Jeú, e novamente ele respondeu: isso não é da sua conta, passe para trás de mim. Novamente o guarda contou que o mensageiro havia chegado até o grupo, porém não estava voltando, e disse também: o chefe do grupo está guiando o seu carro de guerra como um louco, exatamente como Jeú faz. Aproveitem o meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. O carro foi preparado e então ele e o rei Acasias saíram, cada um no seu carro, para ir ao encontro de Jeú. Eles se encontraram com ele no campo que havia sido de Nabote. Aí Jorão perguntou: você veio como amigo? Jeú respondeu: como podemos ser amigos quando ainda continuam as feitiçarias e a adoração de ídolos que Jezabel, a sua mãe, começou? Então Jorão virou o seu carro e fugiu, gritando para Acasias: é uma traição, Acasias. Mas Jeú puxou a corda do seu arco com toda a força e atirou uma flecha que feriu Jorão nas costas.
A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Aí Jeú disse a Abidcar, o seu ajudante: pegue o corpo dele e jogue no campo, que era de Nabote. Lembre que quando nós dois estávamos juntos andando a cavalo atrás de Acabe, pai de Jorão, o Senhor Deus disse estas palavras contra Acabe: ontem eu vi o assassinato de Nabote e dos seus filhos, e prometo que castigarei você aqui neste mesmo campo. E Jeú ordenou ao seu ajudante: pegue o corpo de Jorão e jogue no campo que era de Nabote, para que assim seja cumprida a promessa de Deus, o Senhor. A morte de Acasias. O rei Acasias de Judá viu o que tinha acontecido e fugiu no seu carro na direção da cidade de Bet-Agã. Mas Jeú o perseguiu e disse aos seus soldados: matem Acasias também. E eles o feriram quando ele ia no seu carro pela estrada que sobe para Gur, perto da cidade de Ibleão. Mas Acasias conseguiu fugir até a cidade de Medigo, onde morreu. Os seus oficiais levaram o corpo de volta para Jerusalém e o sepultaram nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá, no ano 11 do reinado de Jorão, filho de Acabe, em Israel. Jezabel é morta. Jeú chegou a Jezreel, e Jezabel ficou sabendo disso. Então pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio, olhando para a rua. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: olá, Zinri, assassino do seu senhor. Jeú olhou para cima e gritou: quem está do meu lado? 2 ou 3 oficiais do palácio olharam para ele de uma janela. E Jeú lhes disse: joguem essa mulher daí. Eles a jogaram, e o sangue dela respingou a parede e os cavalos. Jeú passou por cima dela com os cavalos e o carro, e entrou no palácio. E depois que comeu e bebeu, disse: peguem aquela maldita e a sepultem. Afinal de contas, ela é filha de um rei. Mas os homens que saíram para sepultá-la só encontraram a caveira e os ossos das mãos e pés. Então eles voltaram, contaram a Jeú, e este disse: foi isto que o Senhor Deus disse que ia acontecer quando falou por meio do seu servo Elias, da cidade de Tisbe. Os cachorros comerão o corpo de Jezabel perto da cidade de Jezreel. Os seus restos serão espalhados ali como esterco, e assim ninguém poderá dizer: esta era Jezabel. O destino se cumpriu, né, irmãos? A profecia, o que os profetas de Deus dizem, sempre acontece. Os filhos de Acabe são mortos. Capítulo 10. Na cidade de Samaria moravam 70 filhos do rei Acabe. Jeú escreveu cartas e as mandou às autoridades da cidade, aos líderes e às pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe. A carta dizia assim: vocês estão encarregados de tomar conta dos filhos do rei e têm carros de guerra, cavalos, armas e cidades cercadas de muralhas. Portanto, assim que receberem esta carta, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei. Ponham no trono do pai e lutem para defendê-lo. As autoridades de Samaria ficaram apavoradas e disseram: como poderemos ir contra Jeú, se nem o rei Jorão, nem o rei Acasias conseguiram fazer isso? Aí o oficial encarregado do palácio e o oficial encarregado da cidade, junto com os líderes e as pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe, mandaram a Jeú esta mensagem: nós somos seus criados e estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser. Porém não vamos colocar ninguém como rei. Faça o que achar melhor. Então Jeú escreveu outra carta, em que dizia o seguinte: se vocês estão do meu lado e estão prontos para seguir as minhas ordens, tragam as cabeças dos filhos do rei Acabe para mim, aqui em Jezreel, amanhã a esta hora. Os 70 filhos de Acabe moravam com os principais cidadãos de Samaria, que o estavam criando. Quando receberam a carta de Jeú,
os líderes de Samaria mataram todos os 70 príncipes. Depois puseram as cabeças deles em cestos e as mandaram para Jeú em Jezreel. Foram contar a Jeú que as cabeças dos filhos de Acabe haviam sido trazidas. Então Jeú ordenou: façam com elas 2 montões no portão da cidade e deixem que fiquem lá até amanhã cedo. Ele saiu de manhã, foi até o portão e disse ao povo que estava ali: fui eu quem fiz uma revolta contra o rei Jorão e o matei. Vocês não são culpados disso. Mas quem foi que matou todos estes? Isso prova que vai acontecer tudo aquilo que o Senhor Deus disse a respeito dos descendentes de Acabe. O Senhor fez aquilo que prometeu por meio do seu servo Elias. Então Jeú mandou matar todos os outros parentes de Acabe, que moravam em Jezreel, e também todas as autoridades do seu governo, amigos íntimos e sacerdotes. Não escapou nenhum deles. Os parentes do rei Acasias são mortos. Jeú saiu de Jezreel para ir até Samaria, no caminho no lugar chamado Campo dos Pastores. Ele encontrou alguns parentes do falecido rei Acasias, de Judá, e lhes perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias. Estamos indo para Jezreel, a fim de cumprimentar os filhos da rainha Jezabel e o resto da família do rei. Então Jeú ordenou aos seus homens: peguem essa gente, quero todos vivos. Eles os prenderam e os mataram perto de um poço que havia ali. Eram 42 ao todo, e nenhum deles foi deixado vivo. Os outros parentes de Acabe são mortos. Jeú saiu dali e no caminho encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que havia ido falar com ele. Jeú o cumprimentou e disse: será que nós dois estamos pensando do mesmo jeito? Sim, respondeu Jonadab. Então me dê a sua mão, disse Jeú. Eles apertaram as mãos e Jeú ajudou Jonadab a subir no seu carro de guerra. Jeú disse: venha comigo e veja você mesmo como sou dedicado a Deus, o Senhor. E Jeú o levou no seu carro para Samaria. Quando chegaram lá, Jeú matou todos os parentes de Acabe. Não deixou nenhum vivo, conforme o Senhor tinha dito a Elias que ia acontecer. Os adoradores de Baal são mortos. Jeú reuniu o povo de Samaria e disse: o rei Acabe serviu pouco o Deus Baal, mas eu o servirei muito. Portanto, reúnam agora todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes. Que não falte nenhum, pois eu vou oferecer um grande sacrifício a Baal. E quem não vier será morto. Mas esse era um jeito de Jeú enganar os adoradores de Baal para poder matá-los. Então Jeú deu a seguinte ordem: anunciem um dia de adoração em honra do Deus de Baal. O aviso foi feito, e Jeú mandou mensageiros por toda a terra de Israel. Então vieram todos os adoradores de Baal. Não faltou nenhum. Eles entraram no templo de Baal, que ficou completamente cheio. Então Jeú mandou que o sacerdote encarregado dos mantos sagrados trouxesse os mantos e os entregasse aos adoradores. Depois disso, Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse às pessoas que estavam ali: vejam bem que somente adoradores de Baal estejam aqui e que nenhum adorador de Deus, o Senhor, tenha entrado. Aí ele e Jonadab entraram para oferecer sacrifícios e queimar ofertas a Baal. Jeú havia mandado que 80 homens ficassem do lado de fora, dando-lhes a seguinte ordem: matem todas essas pessoas que vão entregar a vocês. Quem deixar uma delas escapar pagará com a vida por isso. Assim Jeú apresentou as ofertas, disse aos guardas e aos oficiais: entrem e matem todos, não deixem que nenhum escape. Eles entraram com as espadas na mão, mataram todos e jogaram os corpos para fora. Então entraram no santuário interior do templo. Levaram para fora as colunas que estavam no templo de Baal e a queimaram. Também destruíram a coluna de Baal e o seu templo, e fizeram esse templo virar uma privada, que existe até hoje.
Foi assim que Jeú acabou com a adoração de Baal em Israel. Mas ele não abandonou os pecados do rei Jeroboão, filho de Nebate, que levou o povo de Israel a cometer o pecado de adorar outros deuses, de adorar os touros de ouro que ele havia colocado em Betel e em Dan. O Senhor Deus disse a Jeú: você fez com que os descendentes de Acabe tudo aquilo que eu queria que fizesse. Por isso prometo que até a 4ª geração os seus descendentes serão reis de Israel. Mas Jeú não obedeceu de modo... Desculpa, irmãos. Mas Jeú não obedeceu de todo o seu coração à lei do Senhor, o Deus de Israel, nem abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado. A morte de Jeú. Neste tempo, o Senhor Deus começou a diminuir o território de Israel. O rei Hazael da Assíria conquistou todas as terras israelitas, que ficavam a leste do rio Jordão, até a cidade de Aroer, no rio Arnon, no sul. Isso incluía as regiões de Gileade e Bassã, onde moravam as tribos de Gade, Ruben e Manassés do leste. Todas as outras coisas que Jeú fez e também os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Jeoacás ficou no lugar dele como rei. Jeú governou 28 anos em Samaria como rei de Israel. A rainha Atalia de Judá, capítulo 11. Assim que Atalia, a mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto junto com os outros, mas foi salvo pela sua tia Jeozeba, que era filha do rei Jeorão e meia-irmã de Acasias. Ela levou Joás e a sua babá para um quarto do templo e os escondeu de Atalia. Assim ele não foi morto. Durante 6 anos, Jeozeba cuidou do menino e o conservou escondido no templo, enquanto Atalia era rainha. Mas no 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar os oficiais encarregados dos guarda-costas e dos guardas do palácio e disse que viessem ao templo. Ali ele fez com que jurassem concordar com o que ele havia planejado fazer. Então lhes mostrou Joás, o filho do rei Acasias, e deu a eles as seguintes ordens: quando vocês ficarem de serviço no sábado, a 1/3 parte deve guardar o palácio, a outra 1/3 parte deve ficar de guarda no portão sul, e a outra 1/3 parte deve ficar no portão, atrás dos outros guardas. Os dois grupos que deixarem o serviço no sábado ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Vocês devem guardar o rei Joás com as espadas na mão e ir com ele a qualquer lugar aonde ele for. Quando qualquer pessoa que chegar perto de vocês deverá ser morta. Os oficiais obedeceram a ordem de Joiada e levaram a ele os seus soldados, isto é, os que saíam do serviço no sábado e os que entravam de serviço no sábado. Joiada entregou aos oficiais as lanças e os escudos que tinham sido do rei Davi e que haviam ficado guardados no templo. Ele pôs os soldados armados com espadas por toda a frente do templo, para protegerem o rei. Então Joiada levou Joás para fora, colocou a corda na cabeça dele e lhe deu uma cópia da lei. Aí Joás foi ungido e apresentado como rei. O povo bateu palmas e gritou: Viva o rei! A rainha Atalia ouviu o barulho que os guardas e o povo faziam e foi até o templo, onde todos estavam reunidos. Ele viu o novo rei perto da coluna, na entrada do templo, conforme era o costume. Ele estava rodeado pelos oficiais e pelos corneteiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas. Em sinal de desespero, Atalia rasgou as suas roupas e gritou: Traição, traição! O sacerdote Joiada não queria que Atalia fosse morta na área do templo e por isso deu aos oficiais do exército a seguinte ordem:
levem a rainha para fora, passando pelo meio das filas de guardas, e matem qualquer pessoa que tentar salvá-la. Então eles a prenderam e levaram para o palácio. E ali no portão dos cavalos ela foi morta. As reformas de Joiada. O sacerdote Joiada fez uma aliança entre o Senhor Deus e o rei e o povo, a fim de que eles fossem o povo de Deus. Fez também um acordo entre o rei e o povo. Então o povo foi até o templo do deus Baal e o derrubou. Eles despedaçaram os altares e os ídolos, e ali em frente dos altares mataram Matã, o sacerdote de Baal. Joiada pôs guardas no templo, e então ele, os oficiais, a guarda pessoal do rei, os guardas do palácio levaram o rei do templo para o palácio, e o povo foi atrás. Joás entrou pelo portão da guarda e sentou-se no trono. Todo o povo estava feliz, e a cidade de Jerusalém ficou calma, depois que Atalia foi morta no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou o rei. Olha aí, irmãos, 7 anos de idade. Eita! O reinado de Joás de Judá. Capítulo 12. No 7º ano do reinado de Jeú, de Israel, Joás se tornou o rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 40 anos. A mãe dele se chamava Zíbia e era da cidade de Berseba. Durante toda a sua vida, Joás fez o que agrada a Deus, o Senhor, pois o sacerdote Joiada o aconselhava. No entanto, os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso ali. Joás chamou os sacerdotes e mandou que eles juntassem todo o dinheiro recolhido no templo, isto é, os pagamentos pelos sacrifícios, os impostos do templo, o dinheiro das promessas e as ofertas voluntárias. Cada sacerdote era responsável pelo dinheiro trazido pelas pessoas que ele servia, e o dinheiro era para ser usado nos concertos do templo. Mas no ano 23 do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito nenhum concerto. Por isso Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que vocês não estão consertando o templo? De agora em diante não fiquem com o dinheiro que receberem, mas entreguem para o que os concertos possam ser feitos. Os sacerdotes concordaram com isso e também concordaram em não ficarem encarregados de fazer os concertos no templo. Então Joiada pegou uma caixa, fez uma abertura na tampa e pôs a caixa perto do altar, do lado direito de quem entra no templo. Os sacerdotes que tomavam conta da entrada punham na caixa todo o dinheiro dado pelos adoradores. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o secretário do rei e o grande sacerdote vinham, contavam o dinheiro e o punham em sacos. Depois de registrarem a quantia certa, eles entregavam o dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho no templo. E eles pagavam os carpinteiros, os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedras. Também compravam a madeira e as pedras para os concertos e pagavam todas as outras despesas necessárias. No entanto, nenhuma parte do dinheiro era usada para se fazerem taças de prata, bacias, trombetas, tesouras de aparar pavios, de lamparinas ou qualquer outro objeto de prata ou de ouro. Todo o dinheiro era usado para pagar os trabalhadores e para comprar o material dos concertos. Os homens encarregados do trabalho eram honestos em tudo, e por isso não havia necessidade de pedir que prestassem contas do dinheiro. O dinheiro das ofertas para tirar culpas e das ofertas para tirar pecados não era colocado na caixa, mas ficava com os sacerdotes. Nessa época, o rei Hazael da Síria atacou a cidade de Gate e a conquistou. Depois resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás de Judá pegou todas as ofertas que Josafá, Jeorão e Acasias, que haviam sido reis antes dele, haviam separado para Deus o Senhor. Junto com essas ofertas, ele pôs as suas próprias ofertas e todo o ouro que havia no tesouro do templo e no palácio, e mandou tudo como presente
para o rei Hazael. Então Hazael desistiu de atacar Jerusalém. Todas as outras coisas que o rei Joás fez estão escritas na história dos reis de Judá. Os oficiais do rei Joás fizeram uma revolta contra ele. Então 2 deles, Josacá, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, o mataram na casa construída no aterro que havia sido feito no lado leste da cidade de Jerusalém, na estrada que desce para a cidade de Sila. Joás foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Amazias ficou no lugar dele como rei. O reinado de Jeoacás de Israel, capítulo 13. No ano 23 do reinado de Joás, filho de Acasias, em Judá, Jeoacás, filho de Jeú, se tornou o rei de Israel e governou 17 anos em Samaria. Jeoacás fez coisas erradas, que não agradavam a Deus, o Senhor, e cometeu aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Ele nunca se afastou dos seus maus caminhos. Por isso o Senhor ficou irado com Israel e deixou que o rei Hazael da Síria e o seu filho Ben-Hadad vencessem os israelitas muitas e muitas vezes. Então Jeoacás orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu à sua oração, pois viu como o rei da Síria fazia o povo de Israel sofrer. O Senhor mandou um líder que livrou os israelitas dos sírios, e assim eles viveram em paz, como antes. Porém não abandonaram aqueles pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuaram cometendo-os. E o poste da deusa Azerá ficou em Samaria. Olha, irmãos, o povo era abençoado e não abandonava o pecado dos seus antepassados, o pecado de Jeroboão. Está faltando um rei aqui para que abandone esses pecados, para que destrua os altares do inimigo que tinha nessa nação, que tinha no antepassado. Então, meus irmãos, nós devemos fazer isso. Aqueles lugares que nós abandonamos, aqueles altares que nós tínhamos de adoração em nossas vidas, seja vícios, qualquer tipo de altar que você adorava, que você priorizava no lugar de Deus, você tem que derrubar. Amém? Para assim a sua vida estar firme na presença de Deus, estar firme na palavra, estar firme em Cristo Jesus. Então tem certas práticas que nós vivíamos antigamente que nós temos que abandonar. Tem certos tipos de altares, de amizades que nós temos que abandonar para que a nossa vida alcance a Cristo a cada dia, para que nós possamos viver o nosso propósito, o nosso chamado. Há certos altares que temos que deixar para trás. Então que Deus mostre isso para você nesta noite. Que Deus mostre o que te atrapalha. Quando eu oro, meus irmãos, eu tenho orado assim: meu Pai, meu Deus, tire tudo que me atrapalha de cumprir o meu chamado, o meu propósito. Tire tudo, afasta de mim, mesmo que doa, mesmo que seja amigos próximos. Mas se isso me atrapalha a fazer a tua vontade, meu Pai, se isso é um altar na minha vida, é um altar que não é do Senhor, afasta de mim, ó Pai. E assim devemos orar. Entregue os seus caminhos na mão do Senhor. Peça ao Senhor para te mostrar o propósito que Ele tem na sua vida. Amém? E abandone seus altares. Porque nós vemos aqui que o povo, Deus abençoava, derrotavam-lhe os inimigos, levantava rei mais rei, mas não levantava nenhum rei para destruir os altares de Jeroboão, que deixou desde os antepassados. Amém? Então falta um rei para destruir esses altares, para aí sim o povo será abençoado, porque aí é adorar somente a Deus. Glória a Deus, irmãos. Porém não abandonaram aqueles pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuaram cometendo-os, e o poste da deusa Azerá ficou em Samaria. De todo o seu exército, Jeoacás ficou somente com 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, porque o rei da Síria havia acabado com os outros
esmagando-os como pó. Todas as outras coisas que Jeoacás fez e também os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Jeoás ficou no lugar dele como rei. O reinado de Jeoás de Israel. No ano 37 do reinado de Joás de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, se tornou rei de Israel e governou 16 anos em Samaria. Jeoás fez coisas erradas que não agradavam a Deus, o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Mais um que não abandonou, irmãos. Mas continuou cometendo-os. Todas as outras coisas que Jeoás fez e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias de Judá estão escritas na história dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, em Samaria, e o seu filho Jeroboão II ficou no lugar dele como rei. A morte de Eliseu. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas, e Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu. Então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse: o Senhor é a flecha do Senhor Deus. É por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes e assim venceria completamente os sírios. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os anos, bandos de moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo um sepultamento viram um desses bandos. Então os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. Olha que unção, irmãos! Mesmo morto, Eliseu, os ossos de Eliseu ainda curou uma pessoa, ressuscitou um homem. Aleluias! Isso não é através de Eliseu, é através do poder de Deus na vida de Eliseu. Oh, glória a Deus! Aleluias! Glória a Deus! Olha isso, irmãos, que coisa linda. Aí você vê a intimidade que a pessoa tem com Deus, né? Mesmo depois de morta, Eliseu ainda fez um milagre. Os ossos de Eliseu ressuscitou uma pessoa. Oh, glória a Deus! Quanta unção esse homem tinha. Que essa unção seja derramada sobre mim e sobre você, em nome de Jesus. Aleluias! Assim como Eliseu pediu porção dobrada, nós também devemos pedir unção dobrada das pessoas. Amém? Dos nossos líderes, dos nossos pastores. Porque isso não é arrogância, irmãos. Isso é ter vontade de servir a Deus. Isso é ter vontade de continuar a caminhada. Porque quando perdemos um líder, né, o Deus busca ele vem ali a falecer. Ou seja, o pastor, ou seja, o seu líder aí mental na palavra de Deus. Peça unção dobrada. Porque o trabalho que ele estava fazendo, nós devemos continuar para que a obra não morra, para que o trabalho não morra. Amém? Assim foi Moisés que deixou Josué, assim foi Elias que deixou Eliseu. O trabalho continuou, irmãos. Então faça discípulos por onde você passar. Isso serve para a gente aprender também. Sempre ensine alguém aquilo que você aprende. Nunca guarde só para você. Amém? Se você aprende a palavra de Deus, se Deus te usa em alguma área, ensine outra pessoa também, para que quando você for
para que quando Deus te recolher, o lugar não fique vazio, fique alguém no seu lugar. Então capacite pessoas, porque alguém te capacitou, e também capacite pessoas, para que elas fiquem no seu lugar, ou até mesmo para enviá-las, para fazer o mesmo trabalho que você faz, porém em outro lugar. Amém? Então é isso que devemos fazer. Guerra entre Israel e a Síria. O rei Hazael da Síria dominou o povo de Israel durante todo o tempo em que Jeoacás foi rei. Mas o Senhor Deus foi bondoso com os israelitas. Ele não deixou que fossem destruídos, mas ajudou-os por causa da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Ele nunca esqueceu o seu povo. Deus nunca esquece do seu povo, meus irmãos. Quando o rei Hazael da Síria morreu, o seu filho Ben-Hadad se tornou rei. O rei Jeoás de Israel derrotou Ben-Hadad 3 vezes e reconquistou as cidades que haviam sido tomadas por Ben-Hadad durante o reinado de Jeoacás, o pai de Jeoás. Olha aí, irmãos. Cumpriu o que Eliseu tinha dito a ele. O reinado de Amazias de Judá, capítulo 14. No segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, em Israel, Amazias, filho de Joás, se tornou o rei de Judá. Quando isso aconteceu, Amazias tinha 25 anos. Olha como eram novos reis e com grandes responsabilidades. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que é agradável a Deus o Senhor, porém não foi tão correto como o seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que o seu pai Joás havia feito. Ele não derrubou os lugares pagãos de adoração, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Olha isso, irmãos. Deus queria um rei para derrubar esses altares, levantando rei atrás de reis, e ninguém derrubava esses altares. Mas eu creio que vai ter um aqui que vai derrubar, né, irmãos? Vamos prosseguir a leitura em nome de Jesus. Nós vamos chegar aqui a um rei que vai derrubar esses altares. Assim que se firmou no poder, Amazias mandou matar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. No entanto, não matou os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia mandado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. No Vale do Sal, Amazias matou 10.000 soldados do país de Edom. Ele conquistou na guerra a cidade de Selá e pôs nela o nome de Jocteel, e assim é conhecida até hoje. Então Amazias mandou mensageiros ao rei Jeoás de Israel, desafiando-o para uma batalha. Mas o rei Jeoás respondeu assim: uma vez um espinheiro dos montes Líbanos mandou a seguinte mensagem para um cedro: dê a sua filha em casamento para o meu filho. Mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato você, Amazias, venceu os edomitas, e por isso está orgulhoso. Alegre-se com a sua fama e fique em casa, para que arranjar um problema que trata somente para que arranjar um problema que trará somente a desgraça para você e para o seu povo? Mas Amazias não quis atendê-lo. Então o rei Jeoás saiu com seus soldados e lutou contra ele em Bet-Semes, na região de Judá. O exército de Amazias foi derrotado e todos os seus soldados fugiram para casa. Jeoás prendeu Amazias em Bet-Semes, avançou para Jerusalém e derrubou as muralhas da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou, pegou todos os objetos do templo e todos os tesouros do palácio e também levou reféns. Ele voltou para Samaria. Todas as outras coisas que Jeoás fez e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias de Judá estão escritas na história dos reis de Israel. Jeoás morreu
e foi sepultado nos túmulos dos reis, em Samaria. E o seu filho Jeroboão II ficou no lugar dele como rei. A morte do rei Amazias. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Jeoás, filho de Jeoacás. Todas as outras coisas que Amazias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Houve uma conspiração em Jerusalém para matar Amazias, e por isso ele fugiu para a cidade de Laquis. Mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém, num cavalo, e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. Então o povo pôs no seu lugar como rei o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte do seu pai, Uzias conquistou e construiu de novo a cidade de Elate. O reinado de Jeroboão II, de Israel. No ano 15 do reinado de Amazias, filho de Joás, em Judá, Jeroboão II, filho de Jeoás, se tornou o rei de Israel e governou 41 anos em Samaria. Jeroboão II fez coisas erradas que não agradaram a Deus o Senhor. Não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Jeroboão II conquistou de novo todo o território que havia sido de Israel, desde a subida de Ramate no norte até o Mar Morto no sul. O Senhor, o Deus de Israel, havia prometido isso por meio do seu servo, o profeta Jonas, filho de Amitai, que era de Gat-Efer. O Senhor Deus viu o terrível sofrimento dos israelitas. Não havia ninguém mesmo que os ajudasse. Mas o Senhor não tinha a intenção de destruir o povo de Israel completamente e para sempre. Por isso ele os livrou por meio do rei Jeroboão II. Todas as outras coisas que Jeroboão II fez, o seu poder, como ele lutou e como conquistou de novo as cidades de Damasco e Ramate para Israel, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Jeroboão II morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, e o seu filho Zacarias ficou no lugar dele como rei. Amém, meus irmãos? Essa foi a leitura de hoje. Continuamos aqui conhecendo, aprendendo sobre os reis de Israel, os reis de Judá. Amém? Vemos aqui a desobediência dos reis, do povo, adorando outros deuses, adorando a deusa Azerá, os altares a ela, adorando ao deus Baal, Deus com D minúsculo, Porque o Deus com D maiúsculo é só um, é o nosso Deus, que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então só esse Deus com D maiúsculo é capaz de vencer a morte, é capaz de nos dar a salvação. Por isso nos prostramos e adoramos somente a Ele. Amém, meus irmãos? Então que não venhamos a fazer como esse povo, como esses reis, nos prostrarmos a outros deuses. Amém? Que venhamos nos prostrar somente ao Deus vivo, que é o único Deus digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. E é esse Deus que eu sirvo e que você serve. E que se você ainda não serve, venha servir a partir de hoje. Amém? Então, meus irmãos, um forte abraço. Amanhã estaremos aqui, se assim Deus nos permitir. Amém? Que Deus abençoe sua noite, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua casa e sua família. E que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de cada um de vocês. Um forte abraço e até mais.